Segunda de hoje, retrospectiva parte 2. Eu digo que aquilo que eu aprendi nesses 2 anos e 6 meses, meu Deus, que faculdade, que faculdade, que aprendizado. Eu acho que nenhuma faculdade do universo te dá uma bagagem como a bagagem que eu estou tendo ali, de entender. Eu vejo assim, todo mundo deveria ser vereador um dia. Deveria ser obrigatório todo mundo passar pelo legislativo, pela vereança, para entender todo o funcionamento, a burocracia, aquilo que muitas vezes a gente fala assim, poxa, esses vereadores não fazem nada. Isso me corta o coração, porque se você pegar o meu histórico, em 2 anos, já fiz coisas que muita gente não fez em 3 legislaturas, sabe? Mas por quê? Quando você realmente quer fazer, você vai lá e faz. É possível? É possível. Dá para transformar? Dá. A política é o meio transformador, inclusive, para isso. Agora, o que acontece é, às vezes a gente critica um vereador por não entender o processo burocrático que está por trás daquele projeto. Claro que existem as ideologias de cada um, existe lá o extremismo para cá e para lá, mas quando se Isso pega... é na política também, né? Que não deveria, né, Emerson? Não deveria. Mas desde que política é política, existe esse extremismo, né? Infelizmente, Edmilson, existe. Porque quando você entra pensando no bem coletivo, independente de partido, não é partido, é população. Claro. O que é que a população precisa, o que a cidade precisa. Quando você vai com esse pensamento de cidade, preciso fazer algo para a cidade, você faz e faz muito, demais, sem pensar em politicagem, sem pensar em agradar eleitorado A ou B, sabe? Sim, claro. Mas assim... Mas como que é essa relação? Porque você era uma pessoa da mídia. Então você tinha um feedback da população sobre problemas, sobre situações que a cidade enfrentava, dificuldades que essas pessoas tinham, reportagens que teu programa às vezes fazia, mostrando problemas do município, e agora estando do outro lado como uma, eu não vou dizer possível, mas para canal, as pessoas, né, disso, canal como o de ideal de solução de problemas. Como que isso funciona na tua cabeça na prática? Eu me sinto útil, eu me sinto abençoada. Eu me sinto muito abençoada no cargo que eu estou. É uma honra ser vereadora e poder, de alguma forma, mudar aquilo que eu enxergo como dificuldade na cidade, aquilo que é um entrave, aquilo que a população, um grupo, um bairro precisa. Eu estou falando de tudo, desde um programa municipal de segurança alimentar, com o qual a gente conseguiu aprovar esses tempos atrás, falo dele já, e assim como um buraco, uma iluminação que queimou, é utilidade. Eu sou uma servidora pública, então eu estou ali para realmente servir a cidade. Isso é muito honroso, isso é muito gostoso. E quando eu olho a minha trajetória até agora, me enche de orgulho, porque é foco. Qual é o foco? Meu gabinete funciona como uma empresa. Desde a escolha dos meus assessores, eu tenho 5 assessores, passaram por um processo de seleção. Não são amiguinhos. Então, eu tenho uma advogada competente, eu tenho assessores competentes. Competente por quê? Porque entende do assunto. Vem comigo. Você, entrevista. Deixa eu entrevistar você. Gostei. Quero você para o meu time. Então, eu montei o meu time assim. É um time que funciona, que vai atrás e que não dorme. Todo mês nós temos uma reunião de pauta, que é o que nós já fizemos até hoje, que ainda sobrou alguma coisinha. O que ainda falta fazer? Olha, a Associação X pediu tal coisa, conseguimos realizar? Não. O que está faltando? Vamos atrás. Então, a gente está sempre revendo aquilo que ficou. Eu não quero, o ano que vem, quando termina o meu mandato, eu olhar para trás e falar, puxa, sobrou um negocinho que eu não consegui fazer. Não. Todo mês a gente está revendo o que está faltando, sabe? E isso é importante para quando liquida a legislatura, então, valeu a pena. Então, é a minha honra, é o meu nome, a minha cara que está lá como vereadora. Você está entendendo? Assim como era no programa, que você ia com altíssima excelência, do começo ao fim, chegava na televisão 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, saía de lá, depois que gravava um monte. Para o programa começar às 14, né? Para o programa começar às 14, apresentar até às 15, mas o tanto de coisa que tinha antes e depois, para você produzir 1 hora, é o que se faz, é a filosofia que eu levo hoje para a política. Entende? O que é que nós precisamos fazer? Quais são os projetos grandes que nós temos? Eu tenho um banco de projetos no gabinete. O que é o banco de projeto?
todas as secretarias que nós temos contato e que têm projetos, a gente tem um banco de projetos. Por exemplo, Secretaria de Assistência Social. Nós temos uma pasta só da Secretaria de Assistência Social com as necessidades. Secretaria de Agricultura, quais são as necessidades? Temos uma pasta só da Secretaria de Agricultura, essas necessidades. Porque sempre quando há oportunidade de buscar uma emenda parlamentar, uma emenda de bancada ou algum outro recurso junto ao governo federal, ao governo estadual ou até do município, a gente já tem um projeto pronto. Entende? Porque ter o projeto faz uma diferença enorme. Né? A gente economiza no mínimo 8 meses quando se tem o projeto. Porque, geralmente, vamos supor, um exemplo, quando eu quero reformar aqui, o Zaqueu de Mello, o Teatro Zaqueu de Mello, um exemplo. Já tem 2 emendas no gatilho para isso. Se eu chego para um deputado e falo assim, deputado X, passa aí 4 milhões, que é o valor, de acordo com a Secretaria de Cultura, para reformar o Zaqueu. De acordo também com o Corpo de Bombeiros, tem a reforma elétrica, hidráulica, 4 milhões. A primeira coisa que um deputado me pergunta é, você tem projeto para isso? E o que é o projeto? É o projeto hidráulico, é o projeto de arquitetura, é aquele projeto. Porque até você contratar o projeto e a executar o projeto vai 7, 8 meses. Então, quando você tem o projeto, a emenda cai na hora, na conta do fundo, que seja ele da cultura, se estiver relacionado, que no caso... agiliza o processo. Agiliza demais, Paulo, demais. Então, como a gente tem esse banco de projeto, tudo que a gente pede, na hora é atendido e na hora é feito. Entendeu? Claro que depois demora a licitação da empresa que vai executar o projeto não, a obra já... Sim. Entendeu? Mas a gente economiza tempo quando se tem o projeto. Montando isso, nossa, aí a gente fez coisas que eu ouvi muito falar sobre isso, da necessidade de ter o projeto pronto, porque tem uma série de passos para se chegar ao que se pretende, né? Exato. Por exemplo, se tem uma necessidade de parte do orçamento da União, você tem que ter um projeto que vá chegar em Brasília. Exato. E aí lá tem uma série de regras a serem cumpridas. Faltou uma assinatura, faltou um xerox, um carimbo, pronto. Exato. Não anda. Se o projeto, por exemplo, se é o projeto de construção de alguma coisa, é o CCI, o Centro de Convivência do Idoso, está faltando um CCI na Zona Sul. Nós temos na Zona Norte, Leste e Oeste. Na Zona Central já está sendo até já licitado, enfim, mas na Zona Sul não tem, para atender toda aquela quantidade de pessoas da Zona Sul, que atinge... Não, é longo, nossa, é grande. O sul de Londrina todinho. É grande, né? É muito grande. E aí, quando a gente vai em busca disso, se não tem o projeto arquitetônico para a construção de CCI, a gente precisa conseguir esse projeto. Certo? Ou doação de uma entidade, ou uma universidade, enfim, alguma coisa. Porque até você contratar alguém para fazer um projeto e a pessoa, um arquiteto, desenhar o projeto arquitetônico, junto com o projeto estrutural, de fiação e etc. Gente, 8 meses. Para uma obra grande, é 8 meses. Então, se você já tem isso pronto, que é o que a gente tem no banco de projeto do gabinete, a gente consegue com mais facilidade. Agiliza bastante isso tudo, agiliza né? muito. Atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal de Governo, que é a secretaria que dá o apoio administrativo ao gabinete do prefeito, né? E nós implantamos lá recentemente, há uns 2 anos, recuperar as relações com as cidades irmãs. Então, nós começamos a trabalhar ali as relações internacionais. E foi, assim, uma coisa, vamos dizer, informal, fazendo o trabalho administrativo, gestão de projetos e tal, buscando aí essa aproximação com as cidades irmãs. Isso foi crescendo, assim, gradativamente, que acabou virando referência. O governo, hoje, entre todas as atribuições que ele já tinha, né, porque é uma secretaria de grande importância, também é responsável pelas relações internacionais do município. E, além das cidades irmãs, outros países, representantes de países, também se aproximaram, né, e nós começamos aí a construir parcerias e colaboração, e tem evoluído bem. São 10 cidades irmãs ao redor do mundo,
mais as outras parcerias que a gente tem aí de acordo de cooperação, de intenções. Para quem não conhece esse termo, você podia explicar para a gente o que é uma cidade irmã e qual é a importância disso? Sim, sim. Bom, as relações oficiais, né, que são as diplomáticas, elas acontecem aí por meio dos consulados, das embaixadas. E as relações mais próximas, município com município, nós chamamos de paradiplomáticas. E é relação de cooperação mesmo, troca de experiência, de aprendizado. E isso começou a ficar muito forte depois da Segunda Guerra, para justamente tentar promover a paz, né? A união entre os povos, a paz. E eu acho que o maior intuito, até hoje, das cidades irmãs é esse, é promover a paz. E, consequentemente, a gente também promove ali uma troca de empresa, de repente, uma empresa de lá que se instala aqui, ou às vezes intercâmbio de estudante. Então, temos evoluído aí nessas áreas. Mas o principal objetivo é promover a paz. E Toledo, desde 2019, mais ou menos, nós temos buscado um contato. E a partir de 2022, o prefeito, depois de tentar estabelecer esse contato, o prefeito fez um convite para o prefeito aqui de Londrina fazer uma visita a Toledo. E ele não pôde ir, eu fui representá-lo. Então, quando eu estive lá em 2022, apresentei Londrina nos 10 lugares diferentes, preparei slides, levei material da cidade. Teve até uns perrengues aí na viagem, que depois eu até conto que foi engraçado. Mas... essa é a parte boa. É a parte O que boa. mais gostamos dessa parte. Mas nessa visita, eu despertei a eles a curiosidade por conhecer Londrina e fiz o convite. Em nome do prefeito, já que eu estava lá representando, eu fiz o convite para que eles viessem aqui. E eles vieram, o prefeito de Toledo e uma delegação inteira vieram aqui em abril desse ano. E eles puderam constatar que Londrina é ainda muito melhor do que o que eu apresentei lá para eles. E aí essa relação tem crescido com olhares mais voltados para o desenvolvimento econômico. Juliana, você é londrinense ou veio para Londrina? Qual dos dois? Sou quase uma nômade, né? Eu sou bela-vistense. Eu sou de Bela Vista do Paraíso, né? A princesinha do norte do Paraná. Então, meus pais se mudaram para cá em 88, eu acredito, né? Em razão da necessidade da gente estudar e a gente estava crescendo, né? Eu falo que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, porque eu sou uma mulher de 1,80 m desde os 12 anos. E não era fácil morar numa cidade pequena com essa altura naquela época. Não te cabia na cidade, praticamente, né, Ju? Para mim foi gratificante essa decisão dos meus pais. Mas eu, na verdade, um grande tempo da minha vida eu vivi no Rio de Janeiro, né? Olha. Porque daqui, como eu falei, eu sou nômade, fui para Curitiba, como, né? Todo vestibulando londrinense vai fazer cursinho em Curitiba, trabalhei em Curitiba, inclusive. Depois fui para São Paulo para fazer outros trabalhos e acabei me mudando para o Rio de Janeiro, onde me formei, onde me casei, onde tive meu filho, me divorciei e voltei para cá. Então, assim, Muita coisa aconteceu. Pelo direito ou trabalhou com outras coisas? Nossa, eu já fiz tanta coisa, já fui empresária, eu já tive loja de biquínis, eu já tive loja de Guaraná Natural, já. E advogada, né? Mas foi onde me encontrei com direito de família, que eu trabalho desde, assim, do segundo ano da faculdade, quando eu comecei a estagiar. Já comecei com área de família. Eu estagiava no núcleo de primeiro atendimento da Rocinha, no Rio de Janeiro. Olha. E ou ame ou deixo, a situação era essa, né? Situações assim incríveis que eu vivenciei. E desde sempre direito de família, foi onde eu me enquadrei, onde me encaixei, trabalhei a vida toda e continuo, né? Hoje tenho escritório junto com a Elisângela. E o nosso escritório é especialista na área. A gente faz só causas de família e de inventários, heranças, né, sucessões que a gente chama dentro do direito de família. Eu sou cearense, apesar do sotaque não revelar. Eu moro em São Paulo há 11 anos já, então na capital paulista acabei perdendo um pouco o sotaque. Tenho 37 anos, sou formada em administração pela Universidade Federal do Ceará e ao vir para São Paulo eu fiz uma pós-graduação em marketing. Trabalhei 11 anos em uma indústria de bebidas, passei por marcas não alcoólicas, refrigerantes, também por marcas de bebidas
Dos 11 anos que eu trabalhei no corporativo, 10 foram em marketing. E quando veio a pandemia, eu fui me mudar para o Rio Grande do Sul. E aí, ao me mudar para o Rio Grande do Sul, né, eu pude escolher fazer o trabalho remoto de lá. Lá eu comecei a me apaixonar pelas microvinícolas, comecei a me apaixonar pelo ato de beber vinho, não só o ato de beber, como o ato de fazer vinho. E aí lá eu tomei a coragem de pedir demissão e empreender, e foi assim que nasceu a Artes e Vinhos, nasceu em setembro de 2021. Aí eu digo que eu saí do banco do passageiro e fui para o banco do motorista, assumi a direção, né? Você pode falar um pouquinho pra gente desse Prosecco seu, Jaqueline? Que eu já experimentei, gostei Claro, muito. vamos lá. Eu tô no branco, eu não tô no Prosecco. Foi nosso último lançamento. A gente lançou agora em 2023. A gente percebia que as pessoas queriam alguma bebida com... O vinho tranquilo dá um perfil de paladar, mas o vinho com bolha ele acaba trazendo uma refrescância que muitas pessoas nos pediam e a gente não tinha ainda no portfólio. E aí a gente teve o prazer de fazer o maior carnaval do Brasil, junto à Cláudia Leite, né, no bloco dela, no Carnaval de Salvador, e ela queria um vinho próprio para o carnaval dela. Então, não só foi uma solicitação do nosso público, nossos consumidores, mas também foi uma solicitação da própria Cláudia que a gente fizesse algum vinho personalizado para o carnaval dela. Daí nasceu esse Prosecco. Esse Prosecco, ele é um vinho da uva glera, né, como todo Prosecco é. Sim. É um vinho super leve, super fácil de beber, super refrescante. O fato dele estar na lata, você vai ver que tem uma diferença ali, né, quando você coloca na taça. Então, na taça, de fato, você consegue ver a perlagem. Então, o que a gente indica é para você servir ele na taça. Mas no carnaval, o fato dele estar na lata é muita praticidade, porque entrega... essa simplicidade no ato de consumir vinho, essa praticidade de beber que é o que as pessoas querem quando elas estão nos eventos e nos shows. Então, para o carnaval da Cláudia, a gente fez o Prosecco e a gente fez essa edição com o rosto dela, que inclusive está à venda no nosso site. Não sei se vocês estão vendo. Agora sim. Perfeito. Que bacana. E nada mais é do que uma edição comemorativa, né, que a gente queria fazer em homenagem a ela, em homenagem ao carnaval. Então, foi lá que a gente lançou. Os vinhos, eles continuam no nosso portfólio depois disso. Hoje ele é o que mais vende dentro de todo o portfólio. E a gente tem tanta demanda que a gente agora está pensando em fazer o rosé, né? Ele é um branco, então a gente também quer fazer um rosé frisante. Falando dessa amizade de vocês todos aí, onde é que começou essa amizade? Em que lugar do Brasil? Com o Emerson? Rapaz, o que acontece? No começo da adolescência, eu tocava guitarra, né? Mais um guitarrista? Então. Nós tínhamos uma necessidade na comunidade, na igreja onde eu participava, e eu comecei a estudar música e comecei a tocar guitarra. E então, no afã ali de sempre perseguir, conseguir aprender um pouco mais, eu ia atrás de quem sabia mais do que eu. E eis que então eu conheço um camarada tocando aí também nas comunas aí, que era o Emerson Lemes, que também era um guitarrista num outro estilo, mas um excelente guitarrista, né? Então foi aí que eu conheci o Emerson Lemes. Mas foi daí, eu acho que eu tinha aqui uns 15 anos mais ou menos. Ontem eu fiz 38, quer dizer, ontem eu fiz 38, não, ontem eu fiz 48, 38 eu fiz mais um dia. Então faz uns 33 anos mais ou menos que eu conheço o Emerson. E a gente se conhece por aí. Depois, com o passar do tempo, nós, além desses encontros ocasionais aí que nós tínhamos, nós passamos a estudar juntos por alguns... Teve um período que nós estudamos um pouco juntos, estudando música juntos. E depois, acho que foi no aspecto profissional mesmo, né? Algumas vezes o Emerson depois me dava apoio na área previdenciária, contábil, e eu na área jurídica, imobiliária, enfim, nós fazendo esse bate-bola e estamos aí juntos até hoje. E você fez direito aonde? Ou fez direito? Você fez direito? Fiz direito, tem que fazer. Para ser advogado tem que fazer direito. A realidade é assim, olha, eu já passei pelas 4 universidades aqui de Londrina, 4 das faculdades de Londrina, universidade, faculdade, né? Eu comecei fazendo administração na Unopar, aí depois eu fui para Direito na Unifil, fiz pós em Direito Constitucional pela PUC e depois uma parte do mestrado na UEL. Então eu acabei transitando aí pelas
pelas Conhece 4 todos instituições. os corredores ali, né? Um tiquinho de cada uma ali, pelo menos. Sabe né? quem são os bons e os maus professores de cada instituição, né? Um pouco. Na realidade, a minha especialização em direito constitucional com a minha atuação preponderante em direito imobiliário empresarial, né? Nosso escritório, sim, tem vários advogados e nós atuamos em outros ramos do direito, né? Não atuamos em tudo. Muito difícil um escritório que atua em todos os ramos. Já que você tocou no assunto, como é que você foi pender assim para o lado do direito imobiliário? Então, eu tenho uma peculiaridade também, né? A minha família, desde 78, ela atua no ramo imobiliário, né? Uma das primeiras, uma imobiliária, eles começaram a atender, montaram uma imobiliária, que era Irmãos Pinho, depois passou para Clóvis Investimentos Imobiliários, Rodrigues e Pinho, e hoje nós temos, a minha família ainda tem, que é a Heritage Imóveis. Então, essa imobiliária que atua atendendo algumas construtoras, então ela faz venda, locação e administração de imóveis, né? E foi por conta disso que, naturalmente, até para atender uma necessidade nossa, né, de uma forma de nós oferecermos qualidade no atendimento, na prestação de serviço, foi que eu também enveredei para esse ramo do direito, né? E também tem um laço de família nisso, né? O meu sogro, que é praticamente o meu pai, aí perdi meu pai muito cedo, então, e casei muito cedo também. Quer dizer, eu acho que eu queria ter casado antes, como eu digo para minha esposa, né? Mas eu entrei muito cedo para a família e ele também é advogado. Então, hoje, o meu sogro é advogado, meu cunhado é advogado, eu sou advogado, meu filho é advogado e tem uma nora advogada. Então, tem uma família de juristas, né? Ali, sabe? Família perigosa, né? Esse monte de advogado. Tua história, como é que é? A questão da família é bem forte, assim, a música é bem presente desde do meu avô, que lá de Minas Gerais, eles tinham Folia de Reis lá, tinha orquestra com bandolim, com violino, violão, cordas assim, né, cavaquinho, né? E vindo para cá, meu pai, a família toda meio envolvida com música, tocando assim em casa, assim, por conta dos tios dele, né? Todo mundo tinha essa experiência. E daí meu pai fez a banda baile lá, o New Sound, né? Que é uma banda show lá, ficou 40 anos, acho que mais de 40 anos atrás aí. E toquei bastante tempo com ele aí, né? A banda sempre foi muito ativa, assim, né? Hoje, depois da pandemia, faz serviço assim, mais espaçadamente, mais esporadicamente, assim, né? Mas aí, por conta disso, eu tenho mais 2 irmãs também, que uma é tecladista, a outra, a Vandré, é cantora, hoje leciona, né? São professoras também, né? Mas aí, por conta disso, aí veio a geração do meu filho, que toca também, está na área jurídica agora do direito, mas é baterista também, o meu sobrinho, que é contrabaixista, então aí na 4ª geração, né? Então, aí de música. A família juntou da baile. Assim, quando que entrou esse lance de você se dedicar à guitarra mesmo, a hard rock, vamos dizer, é uma praia bem diferente da praia da banda baile, né? Banda baile você tem que tocar de tudo, né? Eu acho que o decisivo para mim, assim, o início. Eu lembro do primeiro Rock in Rio de 85, eu tinha 9 anos, mas ainda lembro. Então, assim, sempre o rock sempre teve... Pra muita gente, como a gente sempre fala, né, Emerson? Teve presente, né? E, assim, de ver alguma coisa pela TV, e depois o disco que meu pai comprou o vinil e que tinha aquela coletânea. Minha casa era bastante movimentada ali por conta dos músicos ali, tinha o pessoal, os guitarristas sempre pedindo... me ensina tal coisa, me ensina a fazer isso aí. Então, aí começa a beliscar o violão ali, né? E aí eu lembro de uma coisa decisiva, foi quando eu assisti o Crossroads lá do Steve Vai, do Ralph Meg e Steve Vai. Acho que eu estava com uns 13 anos, por aí. Eu falei, não, quero tocar de verdade, quero estudar, isso, né? E aí, de lá para cá, comecei a caminhada, assim, tentando, né, levar a sério, né? Quero fazer isso mesmo. Com 14, 15 anos, aí já...
desde então, tá nessa caminhada dos bailes aí, é uma escola, né? E sempre na guitarra? Sempre na guitarra. Então, tive alguns professores bons, assim, mas o baile é um grande professor. A estrada é um grande professor, uma grande professora, essa né? História que as bandas de baile são grandes escolas, né? Você tem que aprender a tocar de tudo. É isso. Eu acho que tem duas grandes escolas de música, que são os bailes e as igrejas. Porque em igreja também você tem que tocar de tudo, né? Cara, né? São duas boas escolas para criar músico cascudo. Wander, você sempre mexeu exclusivamente com música ou você teve alguma outra atividade também, assim, Sempre mexi com música, mas eu assim, com música a gente comentou, dá para ver de música, né? Dá para ver de música, mas o músico tem que ser meio versátil, assim, inclusive no leque de atividades que você realiza. Não dá para, eu acredito, assim, não dá para falar, vou só tocar ou vou só gravar. Então, normalmente, o músico faz de tudo. Então, tocando, gravando, produzindo, né? E dando aula também, lecionando. Né? Aula de música. Aula de música. Isso aí, aula de música. E depois de um tempo, assim, quando chegou a época de fazer a faculdade, eu não queria muito fazer faculdade, né? Meu pai falou assim, faz a faculdade, né? Todo jeito o tempo, né? Isso é uma coisa que ninguém tira, tudo. Fiz o estágio de música no IEL, não gostei, não foi uma experiência boa, assim. Falei, nunca mais, né? Aí depois de um bom tempo, assim, abriu o teste para temporário na UEL. E um professor me falou, um professor o Inácio Rabaioli, que hoje acabou virando meu amigo, né? E me indicou, falou assim, vai lá que vai ter o teste lá de temporário, tudo. Eu fiz e entrei. E nessa tive 3 contratos temporários lá. Fiquei 6 anos na UEL, né? Aí aquela coisa, né? Tava até animado, assim. Aí, tem que fazer o mestrado para fazer quando abriu uma vaga de concurso. Aí conseguiu fazer o mestrado lá. Aí abriu uma vaga de concurso, daí já pediu o doutorado. Seria outra jornada. Acho que eu não estava tão determinado assim para aquilo. Nesse meio tempo, surgiu o concurso do Estado de 2013, né, da Secretaria de Educação, e eu fiz o concurso para arte e entrei. Então, hoje, eu dou aula também de arte, né, na rede estadual. Bacana. E faço trabalho com música. Toco com a banda e faço um trabalho como especialista de produto, faço trabalho com o Grupo Ataque, né, os amplificadores Vostorm, as marcas que ele tem, viajando, faço as feiras, os eventos, os workshops para a empresa. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando 2 coisas para você. Primeira delas, como é que foi que você começou no choro? Chorando? Ao nascer. O médico deu um tapão. E aí você vê qual que você quer responder primeiro. E também falar para o pessoal quais são as origens do choro. Sim, legal. Bom, eu era do rock, né? Eu vou falar um pouco da minha trajetória, né? Então eu comecei na música com uns 13 anos, mais ou menos. Era a época que tinha um rock bom, assim, na mídia, né? E aí eu tocava bateria, assim, com amigos, assim, banda de garagem e tal. E a gente se organizava para poder se apresentar e tal. E isso foi até... Aonde isso? Isso em Londrina. Aqui Londrina, mesmo? eu morava ali perto do Moringão e tal. Ali foi a minha infância, assim, né? E aí Então, nesse período de adolescência, né, que é essa idade dos 13, 14 anos, que é uma mudança mesmo na vida das pessoas, né? Naturalmente. Eu fiz essa dinâmica, né, com essa idade e tal. E quando eu tive uns 18, 19 anos, comecei a fazer violão clássico, né? Estudando violão clássico e tal, porque eu ouvia rock e tal, e sempre gostava de uma coisa mais melódica também, né?
bossa nova começou a entrar na vida, né? Porque ela traz um sentimento também, né? Que você está vivendo com aquela idade, né? E aí, do violão clássico, eu conheci o seu pai. O seu pai e os amigos dele, né? Que era o seu Alberto, todo esse pessoal aí da velha guarda do choro de Londrina aí, né? E aí eu fiquei encantado, cara, assim, com o choro e com a dinâmica, porque tocar em banda de rock, de metal, eu já tocava, tinha essa experiência, né? Eu percebo que muitos amigos da minha geração, às vezes acaba um pouco depois que tem essa experiência de banda e tal. Eu achei que foi até numa idade interessante, assim. Mas aí o choro, pra mim, talvez, sendo aqui de Londrina, né, não do Rio de Janeiro e tal, porque lá a moçada começa cedo mesmo, né, no choro. Foi muito interessante eu começar a conviver com os velhos, né, que a gente chamava dos velhos, né, que era o seu Alberto, o Robertão, o Cabeção, o pessoal da velha guarda do choro, e eu andava com eles, né, passei a andar com eles, passei a fazer aula, né, com o Robertão, aula, né, um cara que não sabia nem ler, era uma aula, era tocar junto com a gravação, né. E eu lembro de experiências de ter ido à casa do seu pai, por exemplo, ele vendo que estava uma geração nova interessada pelo choro e, por exemplo, ele organizar um sarau no fundo da casa dele ali na rua Amazonas, se eu não me engano. Foi. Né? E a gente ali, jovem, né, 18 anos, aí não tinha nem feito faculdade ainda, e ter essa experiência com eles e com outros jovens da nossa idade interessados nessa música e tal. E foi assim. Então, eu achei que ia passar essa febre, né, com o choro. Mas você vê, eu fiz faculdade de letras, nem foi música, e no meio da faculdade eu até quis meio me distanciar da música, uma coisa que vai te puxando de volta. Eu estava no terceiro ano de faculdade, a gente foi gravar no Rio de Janeiro um disco só de choros autorais, sendo que tinha composição do seu pai também. Então isso puxava de volta os professores meus lá do curso de letras. Não, pode ir, tá tudo bem, eu passo você aqui, ó, tá tudo certo. Né? E pode ir lá gravar e tal. Quando a gente voltou, os professores foram nas apresentações que nós fazíamos do lançamento do disco e tal, né? Então aí quando eu terminei a faculdade de letras, assim, eu até trabalhei um pouco na área, assim, mas aí eu vi que foi um momento de 2005 a 2008, mais ou menos, foi um momento que ficou, assim, os chorões, eu senti um distanciamento entre eles, porque parou o Saborear, que era onde tinha o choro, o Reduto de Chorões, durante mais de 10 anos, né? Daí eu achei que seria interessante voltar a trabalhar com o choro, assim, apesar de ser uma música que a maior parte das pessoas que tocam choro, não os profissionais, poucos profissionais, a maioria tem outro trabalho, funcionário público e toca choro nas horas vagas, né? Mas daí eu comecei a trabalhar com isso, assim, promover, fazer projetos e tal. Foi quando eu comecei a tocar mais profissionalmente junto com a turma do seu pai, né? E fui substituindo, eu e outros também foram substituindo quem precisava ser substituído, né? Porque, pô, eles estavam com 70 anos, né? 80, né? O prazo de validade estava vencendo. Tava com um gênero, tem né? uma coisa interessante, a gente está falando sobre gerações e tem uma, lá onde era o quintal, lá do Wesley, tinha uma molecada, cara, fazendo choro, eu não sei se você sabe, lá no quintal Shangri-La, agora ele vendeu... Ah, sim, não, tá rolando, de sábado. Tá rolando no sábado à tarde, e é uma moçadinha nova mesmo, tocando choro. Que legal. Roda de choro. Isso é uma nova geração que tá vindo? É a novíssima geração, a última geração. A moçada tem 18 anos, 19 anos, 23, 24 anos e já tá compondo. Isso que é interessante, porque no dia lá da apresentação no museu, nós tocamos e até falamos dessa novíssima geração, que essa moçada de tem 24, 25 anos está compondo dentro da linguagem. Não compondo uma coisa maluca, sem pé na cabeça, está compondo dentro da linguagem, né? Você sabe que o apelido do Osório é Nego. E de onde veio esse apelido, Osório? Eu tinha 5 meses de idade. 5 meses. E aí eu tinha um primo sacana que morava do lado da minha casa, no muro, né? Que até hoje ele é sacana. E ele ficava me chamando de Nego, cara. Eu acho que eu que escolhi, porque eu ficava rindo e tal. Eu gostava que ele chamasse, né? Então as pessoas, minha casa sempre foi aquela casa aberta, as pessoas passavam para tomar café todo dia, aquele entra e sai de gente. E as pessoas ouviam ele falar e eu tal. Tanto que tem uma história curiosa, que quando eu fui ser alfabetizado, né, quando eu entrei na escola, no Vicente Rígio, que eu estudei só lá a vida inteira. E eu tava lá e a professora fez a chamada, e ela falou, tem alguém que não respondeu aqui, que é o Osório. E eu tímido.
Aí ela não queria, né, aparecer. Daí ela falou, olha, é isso aqui. Alguém não foi chamado? Eu tive que falar que eu não fui chamado. Daí ela falou, mas qual é o seu nome? Eu falei, eu sou o Nego. Daí ela falou assim, não, você deve ser o Osório. Eu falei, o nome do meu pai é Osório. Daí eu falei, então o seu nome é Osório. Eu cheguei em casa puto, porque eu falei, que é isso, meu irmão? Olha o nome que me deram. Eu chamo Nego. Né? Não sabia que eu tinha outro nome. Márcia, conta pra nós essa história da Apetite, né? Como é que surgiu a ideia de você entrar nesse ramo? Bem, eu trabalho desde muito cedo. 6 da manhã. Não. Antes. Mas eu comecei a minha vida profissional muito menina. E tem uma história muito legal, Edmilson, que eu vou contar antes, para você conhecer aí um pouquinho da minha questão empreendedora. Sim. Numa cidadezinha chamada São Jerônimo da Serra, são 100 quilômetros daqui de Londrina, 3.500 habitantes. Eu cresci ali até os meus 14 anos. E eu sempre quis ganhar dinheiro. Então, com 12 anos, eu tive uma ideia de montar uma loja de produtos usados. Olha que bacana. 12 anos. Uhum. Era a minha brincadeira. Eu gostava de brincar ganhando dinheiro. E aí tinha um casebrezinho abandonado para baixo da minha casa. E ali eu fui, limpei, arranquei mato, peguei tábuas, fiz prateleiras e fui negociar com o meu fornecedor. E trouxe os produtos, então, e montei a loja. E ali eu comecei a vender. Acabava, eu ia no fornecedor. Vendia, acabava, eu ia no fornecedor, até que o fornecedor descobriu que ele estava me fornecendo e o fornecedor era minha mãe. Aí eu chegava no guarda-roupa da minha mãe, achava o que não estava bom, que eu achava que eu venderia, do meu irmão, do meu pai e tal, e aí eu levava para a loja, vendia e ia repor o estoque. Bom, quebrei, né? Foi a minha primeira falência aconteceu com 12 anos de idade, quando o fornecedor decidiu que não ia me fornecer mais. E aí, com 13 anos, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, fazer cafezinho, limpar banheiro, e depois eu ia aprender o trabalho do escritório. E fiquei ali 1 ano, depois consegui uma oportunidade num cartório de registro de imóveis, que também tem uma história boa. Tudo era datilografado, e era museu e um outro funcionário. E fui fazer entrevista, ele falou, Márcia, você datilografa bem. Eu falei, otimamente bem. E ele me contratou confiando. Eu mudei, viu? Depois eu mudei, você não se preocupa, não. Cheguei no primeiro dia para trabalhar, de salto, arrumadinha, tudo direitinho, sentei na máquina Olivetti para digitar escrituras. Escritura não pode ter rasura, naquela época era máquina. E meti o dedão na primeira letra, o outro dedão na segunda letra, ele só botou a mão na cabeça e falou, pelo amor de Deus, você não sabe, Márcia? Eu falei, não, mas me dá uma semana que eu aprendo. Peguei aquela máquina nos braços e levei até em casa a pé e treinava em casa. Ali eu aprendi datilografia e fiquei 2 anos nesse cartório, onde meus pais mudaram para a cidade de Apucarana. E eu, então, fui trabalhar no Banco Itaú. Foi o meu primeiro trabalho registrado, foi o meu aos 16 anos. E, com 17, apareceu uma oportunidade de promoção para vir para a cidade de Londrina. E eu me candidatei e vim, debaixo de briga com o meu pai, imagina, 17 anos, uma menina, em 1985. E eu falei, não, mas eu vou. E cheguei em Londrina com uma mala na mão
17 anos de idade, sem dinheiro no bolso. E aqui eu comecei a minha vida. Fiquei no Itaú até meus 21 anos de idade, onde eu já tinha minha filha, e decidi que eu queria empreender. Me casei e fui, então, empreender, e o que eu sabia fazer muito bem era cozinhar. E fui numa construtora chamada Ingemix, na cidade de Londrina. Eles confiaram em mim e eu comecei a fornecer, então, 13 refeições ao dia para eles. E, a partir daí, são muitas histórias. Eu tinha uma moto, que foi o meu acerto do banco. Lembra da DT 180? Eu tinha uma DT 180 e também não tinha dinheiro. Aí eu precisava de um carro para poder entregar as refeições. Meu pai me falou: filha, tem uma Kombi 63 aqui em Apucarana, muito boa. Sabe aquela Kombi azul calcinha? Aquele modelo tradicional? Sim. Eu peguei minha moto, falei: pai, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: vem para cá e conversa com o cara. E eu peguei a moto e fui. Cheguei lá e falei: eu tenho uma moto, você tem uma Kombi, eu levo a Kombi, você fica com a moto. Não, porque eu falei: então não tem negócio. E fui saindo. Ele falou: leva essa Kombi e deixa essa moto. Subi na Kombi, cheguei até ali, depois de Cambé, entrada de Londrina. A bendita da Kombi não pegava de jeito nenhum. E aí eu fui descobrir que eu podia empurrar uma Kombi, né? E assim começou, então, essa trajetória de levantar às 4 da manhã, ir para o Ceasa, fazer compra, voltar, abastecer a unidade de produção, à tarde vendia, de manhã produzia, no almoço entregava. Almoço, jantar e ceia, durante a madrugada, todos os porteiros das empresas me ligavam. Viu, dona Márcia, lá na Herbitécnica, antiga Herbitécnica, vem aqui que tem um lagarto na mesa, tem que tirar, porque era no meio de uma mata. Então, eu saía de casa de madrugada, sozinha, ia lá espantar lagarto. E assim foi o começo dessa empresa, que tem aí inúmeras histórias. Os meus 2 filhos cresceram ali. Que ano que foi a fundação, Márcia? 1989. 89. Fizemos 34 anos agora. É a 4ª maior empresa do Brasil em alimentação corporativa. E são 150 mil refeições por dia sendo produzidas em 11 estados brasileiros. Olha só que crescimento, hein, Márcia? De 13 marmitas entregue a 150 mil, que às vezes funcionava, às vezes não. A Kombi, né? Mas essa Kombi teve tanta história que vocês não têm ideia. Mas depois a gente comprou um Fiorino. E esse Fiorino era tão legal que, quando você ia engatar a terceira, a Márcia ia lá da porta do passageiro. E, olha, a porta de trás era presa com aquela cordinha que você coloca na moto, que tem 2 ganchos. Aí, um ficava num cano que vem no meio do Fiorino e outro lá na porta, porque não tinha trava. Uma vez, uma cozinheira foi descer e falou: boa noite, gente, soltou a corda, aquilo veio, pegou na minha nuca, eu acordei, os filhos da cozinheira tudo em volta me abadando. Aí levantei, catei o Fiorino e fui embora, né? Porque no outro dia, 4 da manhã, tinha que começar tudo outra vez. Vamos a vocês ao Mystical, né? Que eu tive prazer já da gente já fazer um som juntos, e para mim é um prazer imenso, na verdade, também estar dividindo a mesa aqui com vocês, e foi com muita satisfação que eu recebi assim o sim de vocês, né, para estar aqui com a gente, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco individualmente, né? Porque cada um tem a sua história, depois tem a história junto, né? Bom, há alguns anos atrás,
No final dos anos 90 ali, eu comecei no meio do rádio, né? Tinha lá meus 16, 17 anos. E aí comecei como radialista, locutora, já em rádio FM, né? E já fui para palco, apresentar eventos. No final dos anos 90, lembra dos rodeios mundial universitário, circuito country universitário. Então eu apresentava tudo, esses eventos aí no Paraná, né? E eu comecei em Maringá. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque eu sou paranaense, mas fui criado no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E aí, com 16 anos, vim para Maringá e já descobri o rádio e comecei no meio da comunicação. Naquela época, eles te jogavam ali e falavam assim, se vira. E esse botão? Vou te mostrar. Esse botão aqui é o botão que vai pro ar. Você vai falar. O resto você vai adivinhando. Mas aí alguém vai ficar... Aí você olha, cadê? Já não tem mais ninguém dentro do estúdio. Porque daí a pessoa tá falando, você tá olhando, né? Então, aí você vai fazer isso. Então, mas alguém vai ficar aqui comigo? Tem ninguém. Ninguém. Se vira. E aí vai, né? E aí foi assim, eu fui aprendendo e vira o povo e faz uma coisa aqui, outra ali, né? Tira o MD, bota o CD e tá falando o disco, ele começa aquele, né? E ele vem vindo devagarinho. Então, você tá falando e você tá lá no ar, blá, 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 e você vai com o dedo aqui, ó, pro disco pegar. A hora que você escuta no fone o do disco, aí entra uma música. Aí você fala, então agora vamos curtir aí. Desse jeito, mas uma delícia, né? E aí comecei. Então, aí fiz rádio, depois fui para televisão também, fui repórter policial, em Maringá também. E assim foi, né? Até hoje, trabalhei em vários lugares. Você poderia ser uma ratinha hoje. Poderia. Repórter policial. Eu trabalhei com o Pinga Fogo em Maringá. Nossa, o Pinga Fogo. O Ratinho também. Inclusive, na época que o Ratinho estava com o Alborguete, eu estava com o Pinga Fogo. Com o Pinga Fogo. Ele tinha saído do Pinga Fogo, eu trabalhei um tempo no Pinga Fogo, depois fui para o Antônio Ismael, né, no Porta Aberta. A Pinha ainda não existia nesse, Então, no teu dia a dia. Aí é que você se engana. Eu comecei no rádio, e aí a primeira banda que eu entrevistei na minha vida foi a banda que ele trabalhava. Que ele vai falar daqui a pouco, né? Era o Metrópole, que depois virou Mameloco, né? E eu conhecia todo mundo, inclusive o Serjão, dono da banda, que era um amigo, nosso pai, né? Serjão é paizão de todo mundo. E conhecia os meninos, tudo, só que eu não conhecia o Papinha. E aí a gente acabou se conhecendo assim, tipo, eu não gostando dele, né? Ele bem chato. E como eu cantava, eu precisava gravar umas músicas, né, do disco Festival Caipirão. E aí ele que fez para mim e foi assim que a gente foi se conhecendo, inclusive foi com vinho, né, que ele me conquistou. E aí o que você diz sobre isso, Papitia? Como as uvas... Qual é a tua versão dos fatos, né? Não, como ela está presente, eu não posso modificar muita coisa, né? Eu não posso mudar muita coisa, né? A não ser, muda uma planta de lugar. A não ser uma planta. Muda uma planta de lugar. Se você mudar alguma coisa, a hora que a gente não estiver presente, é que a coisa vai pegar fogo. Muda uma planta de lugar, mas não tira um A da história, né? Tira. Quando ela disse esse lance do cachorrinho, né? Que era o meu cachorrinho que eu tinha na época. Então, amigos, era raro eu ter um amigo, vamos dizer assim, um amigo leal que fosse beber comigo, saísse. Eu não tinha, era o meu cachorro. E o cachorro andava e estava no cartaz da banda de baile, que eu trabalhei muitos anos com banda de baile, né? E esse cachorro teve um dos cartazes que o dono da banda fez, o cachorro estava lá, no cartaz. E teve uma cena cômica uma vez. Ele virou mascotinho. Virou mascotinho. Mas era o meu mascotinho, pensa né? Ele ficava cachorro comigo. ruim, o cachorro era ruim, filho. Nos ensaios, ele ficava dentro do case da guitarra. Eu deixava o case aberto, o cachorrinho ficava dentro do case. Nós fomos tocar um baile, esses bailes para casais, baile de debutantes, essas coisas, né? Eu não me lembro o clube, em Maringá. E nós tem a passagem de som, né? Antes do evento, que seria à noite. Então, à tarde, a banda já tem horário, vai para lá 4, 3 horas da tarde para fazer a passagem de som. Eu cheguei lá com meu golzinho na época,
cachorrinho no banco de trás. Chego na portaria na portaria do clube, porteiro. O senhor, tal. Eu sou músico, então o instrumento está aqui, tal. Quero passar o som. Mas eu tô vendo, e o cartaz do lado dele, né? Ele falou, o senhor pode estacionar ali, mas e esse animal? A hora que ele falou, e esse animal, eu já peguei um ar, né? Eu fechei a cara. Eu falei, não, esse animal é o meu cachorro, meu mascote da banda. Ele falou, mas não é permitido animais aqui na entrada do clube. Eu falei, não é? Aí ele falou, não, o senhor pode dar a volta, o senhor pode entrar, mas o cachorro vai ter que ficar no carro. Eu falei, nem a pau. Não vai, não. Não vai, o cachorro vai comigo. Aí ali já criou um climazinho, né? Aí ele pegou, ele falou, não posso fazer nada. Eu falei, então chama o diretor social do clube, por favor. Aí ele viu que a conversa seria um pouquinho mais séria, né? Aí chamou um dos diretores sociais do clube, chegou lá, falou, o que está acontecendo aqui? Falei, não, eu sou o Papinha, tal, guitarrista da banda e tal. Ele falou, mas qual que é o problema? Eu falei, o problema é que não querem deixar o Andy entrar. Eu falava, o Andy, não tinha lá de cachorro, nem cão, cachorro, nada. nada, O Andy né? entrar. Eu falei, mas cadê o Andy? Eu posso falar com ele? Ele falou, não, o Andy é o cachorro. Né? Aí ele falou, é o cachorro? Eu falei, é. Ele falou, mas não é permitida a entrada. Eu falei, ó, o senhor me desculpa, então a gente vai começar a ter um problema muito maior aqui, porque o senhor pode virar, faz um favor? Tá vendo? Olha o cartaz da banda que vocês contrataram, tá? Eu sou esse aqui, o guitarrista, prazer, sou o Papinha, guitarrista. E esse é o Tem certeza cachorro. que aqui embaixo está o cachorro. Vocês contrataram essa banda, o cachorro está no cartaz, por que o cachorro não tem direito a passar som? Excelente. Aí eu vou reproduzir o que ele fez. Ele fez assim, ó. Pode entrar, por favor. Hoje estamos aqui com a vereadora Jessicão. Jéssica, prazer imenso tê-la aqui com a gente. Muito obrigado, viu, por aceitar o Jéssica nosso convite. Ramos Moreno. Jéssica Diz o RG dela. Diz o RG que é isso tudo? Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Olha, tô começando a ficar apreensivo aqui. Ele já falou meu nome completo, quer dizer que ele andou puxando minha capivara, hein? Você viu o que ele falou antes já, né? Pra você também de açougue aí, não sei o quê, né? Tô me sentindo investigada. Nasceu em Londrina, cresceu no Cincão, muito legal. O teu avô tem ou tinha açougue? Como é que é essa história? Sim, a família por parte de pai é toda de açougueiro aí. Meu avô teve o açougue e tem até hoje que tá arrendado, né? Porque ele já tá num momento de descanso. Ali na Vila Brasil, né? Que era a Casa de Carne Bonilha, muito conhecida aqui na cidade de Londrina. Conhecemos. Sim, seu Valdemar, um velhinho histórico de Londrina aí. E que, graças a Deus, foi assim que a família, por parte do meu pai aí, foi mantida até hoje. A família Bonilha também teve açougue lá na Samuel Kind. Era do mesmo ramo da família ou não? Sim. A família toda teve. Nós tivemos. Meu avô teve. Eu tô batalhando pra ter as minhas coisas hoje. Mas na cidade inteira aí. E foi uma casa de carne que foi respeitada por muito tempo. Sim. Até aparecer um funcionário que não prestava e roubar o sobrenome, então tá bom. Já sabemos de quem tá falando, né? É funcionário com processo e tudo. Que não... Olha, eu conheci pessoalmente esse cara. Eu também conheci. De mas lado do foi vocês que começaram ali os assados na Vila Brasil? Sim, na Vila Brasil, sim. Foi meu avô, o meu que pai. Antes não era. Sim, foi o meu avô, meu pai e o irmão do meu pai ali que começaram com os assados há muitos anos atrás. Claro. Muito tempo. Meu pai era garotão ainda. E hoje já tá todo grisalho já. Mas ele trabalha com carne ainda, né, o teu pai? O meu pai, ele faz... Hoje eu falo assim que ele tá no melhor ponto da vida, né? Ele trabalha, viaja. Ele faz o jantar, o churrasquinho pras pessoas. Quem quer ter o conforto de alguém cozinhando na sua casa, chama o meu pai. E ele faz ali, entre jantares, churrasco, casamento, aniversário.
aniversário. Bacana. Então ele tá nessa fase. Nossa, que Hoje é uma tendência legal essa, né? O churrasqueiro. Pequenas festas. Exato. E grandes também, viu? Ele encara. O lance é o seguinte, o meu pai fala assim que ele aceita o serviço que ele tá precisando no momento, viu? Porque ele também não leva muito desaforo pra casa, não. Tinha um cliente principal dele aqui de Londrina, inclusive, que não precisava pichinchar. Pichinchou R$30, meu pai falou, então faça seu churrasco sozinho, estou indo embora. E foi, viu? Mas eu ainda vou chegar nessa fase da vida que eu posso escolher. E você estudou onde? Lá? Você estudou lá mesmo? Olha, Lá eu estudei no Ruth Lemos, que era uma escola municipal, mas depois a gente mudou mais pro lado da prefeitura aqui, Zona Sul. E aí fiz ali a parte do colegial no Colégio Barão do Rio Branco. Né? Muito legal. Que é uma das escolas ali que foi, eu falo que foi o divisor de águas, onde a princesinha da mamãe deixou de ser princesa para virar Jessicão mesmo. Que no Barão, ou você se colocava ali mesmo, a coisa virava bagunça. Tinha que se impor. Sim. Mas ali eu falo que foi o divisor de águas mesmo, que foi o momento que eu saí da inocência da criancinha. Eu cheguei no meu primeiro ano lá, de bolsinha de rodinha, virei uma piada, mas daí depois eu comecei a mostrar que gestão fazia. Já era grandona ou não? Eu sempre fui a maior da turma ali. Era muito magrinha, mas aí logo eu comecei a resolver isso aí. Falei, não, preciso ficar grande, o povo respeitar. Foi uma vantagem daí, né? Também foi uma forma, né, Diego? Não, mas a casca, ela já assusta já. Se você faz cara de bravo, fecha a cara, você já intimida. Você não precisa nem ir pra cima, nada. É bater o pé. Mas estudei sempre em colégio público aqui. O Edmilson tem grandes histórias. Você também, Altão. Grande. Eu digo que a minha primeira briga, ela foi quase parecida com a tua, assim. Meu primeiro soco, eu mirei bem no rosto da menina. Falei, eu vou precisar bater bem na cara dela. Eu errei, acertei a orelha dela. Minha primeira briga, acertei um brinquinho aqui, então começou a sangrar. Eu estudava no 3º andar. A história do 3º andar pro térreo, ela chegou nesse nível, igualzinho você. Meu Deus, aquela menina arrebentou a cara da outra. Mas foi um pontinho que bateu aqui naquele brinquinho da orelha. Resolveu. Que foi. Eu falava assim, eu precisava dar o primeiro soco, que era pra ganhar o respeito. E foi. Foi desse jeito. A coisa mais bizarra. O meu irmão estudava no térreo e a história chegou nesse sentido. A Jéssica arrebentou a cara da menina de tirar sangue. Um bom tempo. Quieta ali, ó, ninguém mexia, e aí a cara... Funciona, né? Fechei a cara e foi, colou. Olha, Jéssica, e você saiu de lá e foi pra onde depois? Eu não terminei a escola. Chegou no 2º ano, tava as coisas muito difíceis, eu tava muito baderneira, acabei reprovando. Depois falei, mãe, não quero mais estudar, não. Isso é muito chato. Eu falei, dá trabalho, eu quero trabalhar. E fui trabalhar. E parei de estudar ali. Uma das coisas que eu me arrependo bastante, porque faltava tão pouco. Podia ter encerrado ali. Depois tive todo um trabalho de fazer supletivo, daí ainda caí no golpe do supletivo falso. Aí tive que estudar mais um pouco para fazer uma tal de uma prova do governo que você conseguia, o terceirão. E acabei ficando sem estudar. Dali eu comecei a trabalhar. Fui funcionário dos Correios por um bom tempo ali. Além do correio, pegava para trabalhar nas feiras da Lua de noite, fazendo batata recheada, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer ali, trabalhando. Dali foi só trabalho. Chegou uma hora que eu fui atrás do histórico escolar ali, porque ficava feio não ter terminado a escola. Mas foi assim. E até hoje aí, tô prometendo papai, mãe e esposa que vou fazer uma faculdade em algum momento. Mas a faculdade da vida me ensinou bastante também, viu? Claro. Eu costumo falar que eu sou desenrolada. Chegam uns assuntos, assim, lá no gabinete, chegam uns assuntos, eu falo, puxa vida, não faço ideia do que a pessoa está falando. Mas aí, eu sempre tenho a retaguarda, que é a Maiara, que eu falo que é a inteligência do casal. Ela está sempre ali. A minha engenheira ambiental tem muita inteligência, então ela sempre me dá uma ajuda. Mas o que eu não sei, eu corro atrás. E sempre falo para as pessoas que é isso, a vida é você correr atrás. Se você não sabe, aprende. Sim. Fica nessa de, não sei o que é. É
isso, né? Claro. Claro, não tem As dúvida. oportunidades estão aí, né? Exatamente. Vou falar uma coisa pra vocês. Entrar pra política é ter uma vida com o livro aberto. Antes de Se ser você não abre, candidato- abrem por você, né? É isso aí. Antes de ser candidato, eu sentei com a Maiara. A gente tá junto há 6 anos. Eu sou vereadora há 2 anos e meio. Aí eu falei assim, meu bem, vamos lá. Eu falei, você tem alguma coisa pra me contar? Porque eu tenho que deixar tudo às claras pra você. Saiu o candidato, é isso. Se você tem algum fio de cabelo escondido, vão levantar pra você. Então, eu fui e destrinchei tudo que eu fui, adolescente, jovem, Maiara, eu fui assim, assado. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito certa e tento ao máximo andar na linha e deixei tudo às claras. Por quê? Porque eu sabia, a política ela é um jogo baixo. Com certeza. Agora, antes de você tomar essa decisão de deixar tudo às claras, como é que você tomou a decisão de entrar na política? Olha, eu sempre fui muito chata, muito crítica com a política londrinense. Como depois que eu saí do Cincão, eu mudei para um bairro ali perto da Câmara, sempre frequentava a Câmara e a Câmara sempre foi um show de horrores. Então a gente já... ali da minha casa eu via a polícia, ali na minha casa eu via pedido de impeachment, barulheira na frente. Então eu fui criando um senso crítico aos nossos vereadores. E chegou em 2020, eu já tinha apoiado em 2016 um candidato. Trabalhei, inclusive, para ele, que ele gostou do meu ânimo, mas chegou 2020 e não tinha ninguém para apoiar. Eu falei, esse é bundão, esse é cagão, esse aqui não fala a verdade. E aí as pessoas que andavam comigo falavam assim, então se você tá achando todo mundo ruim, vai você. Falar pra você, nós andamos muito, eu e Maiara, em cima da motoca, CG, Fan, 125, andando. Pedindo, por favor, me ajuda. Porque dinheiro eu não tinha. Família rica também não. Família na política também não. Então era pedir. Qual que é a sua promessa? Vou trabalhar pelo que é certo. Você quer alguém pra brigar de verdade, sem miguezinho? Não tô afim de enriquecer, não tô afim de ficar fazendo bonito. É isso que eu vou fazer. E é isso que eu faço. Agradando ou não. O que eu entendo por certo é o que eu vou e bato cabeça. Os vereadores ficam bravos, ficam de mal de mim, não me chamam pro churrasco de sexta-feira. Então não tem problema. Mas se eu entendo que vai fazer mal pra população, que eu não vou conseguir dar um rolê no calçadão no sábado de manhã, que é uma coisa que eu gosto de fazer, fiz 33 mil votos sofridos, mas fiquei muito feliz, porque em 2 anos e meio eu saí de 2.500 votos para 33 mil votos. E senti isso, que o jogo é bem mais em cima, a coisa é bem feia. Gente que tava te amando uma semana antes, não posso mais, já tá lá com a foto do bonitão lá no fundo da casa. Muita grana e muito conchavo. O Brasil só não deu certo ainda porque a grande parte dos brasileiros gosta disso, gosta de faz-me rir. Escrevi nas redes sociais, se você votou em mim achando que eu ia passar a mão na sua cabeça, dar jeitinho em alguma coisa pra você, você tá enganado. Não vote mais em mim. Me devolve pra vida aí, porque trabalho nunca foi problema. Se fosse 1, 2, 3 por dia, não tinha problema. Agora, pedir pra eu fazer tudo que eu não me comprometi, aí não. Mas é isso, o ser humano é igual a história que você contou. É a tal da hipocrisia. A pessoa gosta de vamos falar popular, cagar regra, só que ela não cumpre na hora que as câmeras desligam, né?